Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou Vitor Corrêa. Hoje eu te convido a mergulhar um pouco na palavra, serei muito rápido e breve, mas eu quero te fazer uma pergunta para iniciarmos esse vídeo. Você sabe de onde veio a cruz de Jesus? Ao final desse vídeo eu quero que você deixe o seu comentário, o que você achou, e se você tem uma opinião diferente, deixe aqui embaixo nos comentários, tá ok? Por muitos anos nós ouvimos o povo falar que a cruz de Jesus era a cruz que foi feita para Barrabás. A cruz que foi feita nas medidas para Barrabás foi a que Jesus foi pendurado. Mas será que de fato foi essa cruz? Na madrugada que Jesus foi preso, os homens levam Jesus para o Sinédrio. E lá no Sinédrio eles começam a acusar Jesus de qualquer forma, mas a Bíblia vai dizer em Marcos 14, a partir do versículo 53, que nenhum dos testemunhos eram coerentes. Aqueles que eles tentavam buscar para acusar Jesus não era digno de acusação, porque não dava coerência nas acusações. Mas o versículo 56 a seguir vai dizer, porque muitos testificavam falsamente contra ele. Observe que eles não conseguiram encontrar de fato acusação, então agora começa a falar falsamente contra Jesus. Mas os testemunhos não eram coerentes, e levantando-se alguns, versículo 57, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos dizer, eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mão de homens. Nós sabemos que Jesus está falando do seu corpo. O templo que Jesus falava era o seu próprio corpo, e em 3 dias levantaria outro templo. Está falando da ressurreição. Mas esses homens não viram dessa forma. Mas o porquê eles usavam essa acusação contra Jesus? Você já parou para observar que quando eles começam a falar, eu derrubarei esse templo, eles têm a certeza, por mais que é falso o seu testemunho, eles têm certeza do que estão falando? Eles buscavam, através disso, uma condenação coerente para Jesus. Sabe aonde? Vamos em Esdras, o livro de Esdras, capítulo 6. Vai estar dizendo que o rei Dário, agora na reconstrução de Jerusalém, ele começa a buscar os utensílios, e entre os utensílios é achado um memorial do rei Ciro. E o rei Ciro vai falar sobre a reconstrução do templo, como deveria ser a reconstrução do templo em Jerusalém. Fala como deveria ser tratado a respeito do sacrifício. E no versículo 11 e 12, já no final do decreto, Ciro vai dizer: também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará, observe, se arrancará um madeiro da sua casa, então levantando o pendurarão nele, e a da sua casa se fará por isso um moturo. O Deus, pois, que fez habitar-lhe o seu nome, derrube todos os reis e povos que se estenderem a mão para mudar o decreto, e para destruir a casa de Deus. E para destruir a casa de Deus. Ou seja, aquele que tentar mudar o decreto, ou até derrubar o templo, a casa de Deus, será condenado. Como? Arrancando o madeiro da sua casa e sendo pendurado nele. Mas lá no Sinédrio, como nós falamos, alguém vai dizer: eu ouvi Jesus dizer, eu derrubarei este templo, ou seja, a casa em Jerusalém. E lá no decreto está dizendo que aquele que tentar derrubar a casa de Deus, o templo, tem que ser condenado. Ou seja, alguns que a Bíblia estão dizendo que se levantaram falsamente contra Jesus, eles estão usando esse decreto. Pera aí, lá Ciro está dizendo, o memorial de Ciro está dizendo que aquele que tentar derrubar a casa de Deus, esse deve ser crucificado, esse deve ser pendurado no madeiro. E da onde vai vir? Da sua própria casa.
Então eu te pergunto novamente, para você, de onde veio a cruz de Jesus? Será que de fato veio das medidas que foram feitas para Barrabás? Ou segundo o decreto de Ciro, veio da própria casa do condenado, ou seja, Jesus na ocasião? De acordo com esse decreto, da própria casa de Jesus deveria ser tirado o madeiro. Ou seja, podemos dizer então que Jesus, como carpinteiro, passou a sua vida como profissional, cuidando do seu próprio cajado, da sua própria cruz, daquilo onde ele seria condenado. O que você acha disso? Para você, esse decreto não tem nada a ver com a ocasião que Jesus foi condenado? Ou você pensa diferente, ou pensa igual de agora que você tem os versículos? Deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Será que de fato a cruz era para Barrabás e foi para Cristo? Ou a cruz de Jesus foi tirada da sua casa e a sua casa foi feita monturo? Vale lembrar que quando Jesus ressuscita, Maria não está em casa, mas está com os discípulos. Maria agora não tem mais casa, Maria está com os discípulos. Deixa aí nos comentários o que você acha e até a próxima. Valeu!